Acordaram! Acordaram no Palmeiras, é isso mesmo! Uma sexta-feira bombástica em que o clube negocia as contratações do meia Thiago Almada, que está no Atlético de Madrid, e do atacante John Arias, do Wolverhampton. Por outro lado, pode perder o meio-campista Alan para o futebol italiano, mas isso, por mais que pareça preocupante, pode ser muito bom dentro dessas duas novelas que vão acontecer. Bora te atualizar sobre Facundo Torres, o atacante do Palmeiras, virou alvo de especulação em Portugal. E aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meus amigos ligados comigo aqui no canal do Facincani, que sexta-feira bombástica, do jeito que a gente queria. Será que as rezas valeram? Será que nos ouviram finalmente? Acordaram do sono da beleza? Despertaram? É isso! Pelo menos especulações do tamanho que o clube precise, que você aí do outro lado gostaria que esse time pudesse ter para perspectivas melhores em 2026. Então já chega deixando o seu like, hypando, hypa aqui embaixo o conteúdo, se inscreva aqui no canal do Facincani, claro, vem aqui ó, ativa o sininho de notificações e vem aqui também, não esquece também, meu Instagram, @Felipe_Facincani para saber tudo do Palmeiras. Porque, apesar de uma das notícias ser preocupante em relação ao mercado da bola do Palmeiras, neste começo de final de semana, né? Ou neste final de semana, eu digo o começo do final de semana porque o final de semana é o sábado e domingo, e aí começa na sexta-feira, ou então é o final da semana direto, enfim. Chame como você quiser, esta sexta-feira, uma sexta-feira de um padrão diferenciado. Porque dá para analisar por um lado meio cheio desse copo a informação de que o Palmeiras pode perder uma das suas grandes peças de destaque no pouco que o time fez em 2025. Esse cara, pra mim, jogou bola demais. Por quê? Tem duas situações se engatilhando firmemente pra acontecer que esse copo cheio é o que vai compensar esse lado aqui pra sair do papel e se tornar realidade. Então, sem mais delongas aqui nesse vídeo, vamos explicar para vocês as situações envolvendo o Alan, que pode deixar o Palmeiras a qualquer momento, Thiago Almada, que fiz até anteontem aquela live para clamar pela contratação do Thiago Almada, e que parece que nos ouviram clamando isso na live, e também a reascensão do Palmeiras no caso John Arias, um jogador que desde o ano passado o Palmeiras tem como grande desejo. Peças que foram colocadas com obrigatoriedade pelo técnico Abel Ferreira para contratações, além de um zagueiro e de um camisa 5. As 5 peças que para mim fechariam o que o Palmeiras necessita. Formar um time titular bom e aqueles jogadores nota 5,5, 6, para serem reservas e ajudar no desenvolvimento do elenco ao longo da temporada, para que o déficit do banco de reservas não seja tão grande em relação ao time titular. Então, meus amigos, é o seguinte, tá? Todas as informações checadas e apuradas que eu vou trazer com detalhes para vocês. Atenção, atenção. A história do Alan, por que ela pode ser diminuída em termos de frustração se o atleta sair? O Napoli fez uma proposta ao Palmeiras de 30 milhões de euros pelo atleta e o Palmeiras quer mais. Tá no direito dele o Palmeiras. Acho que o Alan, por 30 milhões de euros, estaria bem vendido, haja vista que se o 2025 do Palmeiras tivesse mais sucesso, né? Ele, por exemplo, não tivesse saído no meio da final da Libertadores, no pouco que o Palmeiras fez naquele dia, né? De, sei lá, ele ajudar a ter dado um passe para gol de título, um gol de título, esses 30 milhões seriam 50 facilmente. Mas, por tudo que aconteceu no ano passado, eu acho que 30 milhões de euros seria um bom valor. O Palmeiras acha que tem que pagar mais. Quem quiser o Alan tá no direito do Palmeiras e não condeno. Acho que o Palmeiras tem que ser sempre um time a valorizar ainda mais as suas vendas e nisso o Palmeiras faz muito bem, obrigado.
tá? Nisso o Palmeiras, ele tem dado aula no mercado, tem vendido muito bem. O problema do Palmeiras é a prospecção para contratar. Porém, como o Palmeiras quer mais e entendeu que o Napoli até pode se dispor a melhorar essa proposta nos próximos dias, isso casaria dentro de outros valores que o Palmeiras tem a despender, que podem girar em torno de 38 milhões de euros num total. Atenção, o Alan pode compor praticamente toda a base de prospecção que o Palmeiras tem aqui, envolvendo Thiago Almada, que está no Atlético de Madrid, e o John Arias, do Wolverhampton. Esses dois jogadores, num total, poderiam custar aos cofres do Palmeiras 38 milhões de euros na somatória. Então tá vendo como o copo meio cheio aqui se soma no que eu estou falando? Porque, além de tudo, contratando numa hipotética situação o John Arias, ele vem exatamente para suprir a saída do Alan. Porque jogam na mesma posição. E o John Arias, um jogador que, por mais que eu tenha muito carinho especial pelo Alan, acho que esse menino vai se tornar um belíssimo jogador de futebol e já é no Palmeiras, deveria ter muito mais moral do que tem. O John Arias, pra mim, tá muito mais pronto, até pra função que o Palmeiras precisa, que é um jogador driblador e fazedor de gol. Tá? Então aqui você poderia ter uma somatória de uma saída com muito mais qualidade. Tá certo? O Thiago Almada já vem pela posição mais carente do Palmeiras nos últimos tempos. O articulador, o enganche, o camisa 10. Então, olha só como uma saída resolveria com muita propriedade essas duas posições ruins. Mas o que está acontecendo então em relação a Thiago Almada e o John Arias, tá? Oficialmente, para a imprensa argentina, que tem muito mais ligação e propriedade, proximidade com o staff do Thiago Almada do que a imprensa brasileira, isso é um fato, tá? A imprensa brasileira cuida aqui de quando o clube tá indo pra cima, tal, ou de jogadores brasileiros. Lá na Argentina é diferente. E lá, eles têm muita confiança, os staffs, nas imprensas, na imprensa local, porque como os atletas lá precisam de uma valorização ainda maior e tudo mais, pela história, pela situação que tá o país, então eles geralmente passam aquilo que acontece mesmo pra explodir no mercado e potencializar esses nomes para que, por exemplo, mercados como o brasileiro vão lá e comprem esses jogadores, né? Então, o Thiago Almada foi noticiado nesta sexta-feira, tá? Além pelo Gaston Edu, que é um jornalista muito bem relacionado na Argentina, não é um cara de muitas notícias, mas é aquele cara que sempre quando tem alguma coisa, de fato acontece, né? Um cara hypado nas redes sociais por lá, acompanha o dia a dia da seleção argentina, cara até patrocinado pela Adidas, ou seja, um cara que tem know-how pro mercado argentino de notícias, tá? Esse cara, junto com a TYC Sports, o que é a TYC Sports que eu falo sempre pra vocês e mostro e dou muita credibilidade nas minhas lives? Torneios e Competências Esportes. Ela é a gestora do campeonato argentino, tá? É como um portal grande aqui do Brasil fosse da mesma empresa, que é o que existe, que detém os direitos de transmissão das principais competições. Quando a Torneios e Competências dá uma informação, essa informação em 95% ela é correta. Ela está acontecendo. E a Torneios e Competências confirmou que o Palmeiras, além das negociações estarem abertas pelo Thiago Almada, com o staff do jogador, o Palmeiras ofereceu aquilo que o Atlético de Madrid pede pelo atleta. 20 milhões de euros pelos 50%. Não caiam na falácia de acreditar que o Atlético quer 35 milhões. Isso aí é o valor total do jogador. O Atlético se dispõe a vender metade, até pelo poder de revenda que ainda tem o Thiago Almada, justamente porque é um jogador que tem interesse em ter, neste momento, o máximo de minutagem possível para jogar a Copa do Mundo em 2026, no caso este ano, nos Estados Unidos, porque é um jogador importante no elenco do técnico Lionel Scaloni, onde ele foi, inclusive, campeão em 2022. Então, meus amigos, o Palmeiras está em negociações com o Thiago Almada. O que está acontecendo nesse momento, tá? E segundo a TYC Sports, o Thiago Almada está com um pé fora do Atlético de Madrid porque ele pediu para ser vendido. Ele, Thiago Almada, ele não quer continuar lá e o convencimento do Palmeiras tem se dado por um pequeno e importante detalhe agora
para que o Thiago Almada volte à América do Sul, diferente até do que o staff gostaria que ele permanecesse na Europa, só que sem garantia dessa minutagem. Um cara chamado Marlon Freitas. Essa informação é verdadeira sim. O Marlon Freitas já conversa com o Thiago Almada e mostrou para ele o projeto do Palmeiras e o que o fez trocar o Botafogo, do qual ele era um capitão da equipe, para chegar ao Palmeiras em 2026. Jogadores que foram campeões juntos, na mesma equipe, dividindo a mesma região do campo, que é, obviamente, o meio-campo, e que, obviamente, ganharam Campeonato Brasileiro e Libertadores em 2024. Então, o poder de conhecimento fiel da balança para que o Thiago Almada se enquadre no que o Palmeiras ofereceu a ele, Thiago Almada, nesse momento, que é o teto do clube, junto com Paulinho, com Andréas Pereira, com o Rafael Veiga, com Gomes, porque ele ganha um pouco mais do Atlético de Madrid, mas não muito além desse teto. Esse poder de convencimento chama-se Marlon Freitas, tá bom? Marlon Freitas. Então o Palmeiras tem uma belíssima carta na manga para que essa negociação saia do papel. Então vamos aguardar essas próximas horas o andamento, porque o Palmeiras entende que é uma grande oportunidade de mercado que não se pode perder, ainda mais para dar uma resposta aos rivais, né? No caso, o Cruzeiro, que acabou de contratar o Gerson, que foi desejo, que houve conversas com o Palmeiras, como trouxemos com exclusividade aqui no canal do Facincani há 3 meses, e infelizmente pelos valores o Palmeiras não quis pagar, mas agora surge um jogador mais barato e que pode fazer até uma função mais versátil da qual o Palmeiras gostaria no setor de meio campo em relação ao Gerson, tá? Por outro lado, em paralelo a essa história do Thiago Almada, tem a situação do John Arias, do Wolverhampton, que já desde o final do ano passado falou: não quero continuar aqui, o time está rebaixado virtualmente para a segunda divisão da Inglaterra, vai se desfazer de vários jogadores, vai precisar de grana, obviamente, para se manter na Championship com força no ano que vem, com poderio de investimento para tentar voltar à primeira divisão. E aí, obviamente, com isso, esses negócios vão acontecer. O que, por exemplo, no final do ano passado, o Wolverhampton pedia ao Flamengo, que fez fortes consultas para ter o John Arias como reforço e acabaram não vingando, é o mesmo daquilo que ele pagou ao Fluminense. 22 milhões de euros. Só que tem um detalhe, isso é um valor total com metas que deveriam ser batidas. O Palmeiras ofereceu 18 milhões. Até onde eu estou sabendo nesse exato momento. Por isso que eu falei dos 38 lá no começo da informação em relação ao caso do Alan, porque o Palmeiras não gostaria de ter essas metas lá na frente para serem cumpridas, mas gostaria de executar um valor maior do que o que foi pago integralmente pela equipe do Wolverhampton, à época ao Fluminense, com parte também cedido ao time colombiano do Patriotas, onde ele fazia parte. Então, meus amigos, o Palmeiras acordou de uma vez por todas e, obviamente, isso sim é investimento que o clube precisa. Trazer jogadores que todo mundo sabe que com 95% de chance vão dar resposta. Porque aí, olha só o desenho de um meio-campo com isso, caso saia do papel. Você pode até abrir mão nesse momento, de um primeiro volante, para ter o Marlon Freitas com o Andréas Pereira, com o Lucas e com, olha lá, Marlon Freitas, Andréas Pereira e Thiago Almada. John Arias, o Paulinho voltando e o Vitor Roque. Gente, é um outro desenho de meio campo, é um outro desenho de meio ataque, é um time extremamente letal em todas as posições. Um meia que trabalha com uma capacidade incrível de servir os companheiros como Almada, 2 volantes que trabalham com muita imposição de chegada e controle de jogo, também para fazer com que o Palmeiras jogue de uma forma muito mais inteligente, com bola no chão, com trocas envolventes de passes. 2 caras que jogam mais abertos, com um potencial enorme de finalização, como o John Arias e, obviamente, o Paulinho, e um centroavante amplamente letal como o Vitor Roque. Olha o tamanho e a mudança de cara desse meio-campo. Estão vendo como esse tipo de sonho é o que faz o torcedor querer que o Palmeiras, aí sim, acredite em todos os seus objetivos traçados para ser campeão e recomeçar, como foi a palavra da moda de 2026, tá lá na parede do Palmeiras, recomeçar o 2026 com aquele sonho traçado em 2025 de ganhar tudo? Então aí sim, com esses 2 nomes, com essas 2 chegadas de Thiago Almada e de John Arias, se elas de fato acontecerem, o Palmeiras precisa fazer todos os esforços possíveis,
Ah, mas vai gastar muito. Dane-se. Gasta agora. Se ficar devendo um pouquinho depois, o Palmeiras tem como pagar. O Palmeiras traçou a venda do Alan aí como meta, porque isso vai fazer com que o time se torne uma outra forma, uma outra montagem para que nos campeonatos que for disputar, faça muito à frente a Cruzeiro e Flamengo. Inclusive é o seguinte, tá? Para encerrar a informação. O Alan, por enquanto, o Palmeiras quer vendê-lo separado. Separado. Mas não se descarta, até porque o Palmeiras definiu que um desses jogadores de meio campo, Maurício, Alan principalmente, estão nesse chamado poder de revenda, jogadores que foram contratados para esse tipo de negociação. Pode ser que dessa vez o Palmeiras até tente envolver um dos jogadores, no caso o Alan é o principal, é o cara que tem mais mercado hoje da Europa olhando para o Palmeiras, para que um desses negócios tenha um desenrolar mais facilitado. Então, vamos aguardar os acontecimentos. Não é certeza isso, tá? Por isso que eu tô dizendo que pode ser, não é cogitado no Palmeiras. O Palmeiras quer vender o Alan separado para esses dois investimentos. Vamos aguardar, mas finalmente uma notícia para fazer com que o torcedor entre na semana de estreia do Campeonato Paulista neste sábado contra a Portuguesa, com um pouquinho mais de sorrisinho e, obviamente, uma esperança para ter um 2026 mais feliz. Dê o seu like, se inscreva aqui no canal do Facincani, like e hype esse vídeo se você, assim como eu, finalmente ficou empolgado com a informação. Até a próxima! História de que Facundo Torres interessa ao Benfica. Vem de uma conta que cobre o mercado português a informação de que o Benfica pretende comprar o atacante Facundo Torres, uruguaio, que pertence ao Palmeiras, mas que o Verdão teria dito que só o negociaria a partir de 30 milhões de euros ou 189 milhões de reais. Achei a história esquisita, até porque o Facundo Torres foi comprado por algo na casa dos 11 milhões de euros ou 73 milhões de reais. O que o Palmeiras viu o Facundo Torres fazer nessa primeira temporada com a camisa alviverde em 2025 para que ele quase triplicasse de valor? Fui checar com o pessoal do Palmeiras e a garantia é de que o Benfica não fez proposta, nem sequer sondagem, e que esse valor de 30 milhões de euros supostamente pedido pelo Verdão não existe. Se chegar uma proposta para que o Palmeiras pelo menos recupere aquilo que foi investido, certamente o negócio acontecerá. Mas dificilmente será nessa janela de janeiro. Vale a lembrança de que a gente está no inverno europeu, no meio da temporada, e os clubes de lá fazem apenas ajustes pontuais. Um jogador que se machucou e precisa ser reposto, um atleta que acabou sendo negociado e você vai buscar outro. Mas são casos específicos. A janela mais forte no futebol europeu acontece sempre em julho e agosto. A partir daí, dá para imaginar que o Palmeiras possa fazer negócio pelo Torres. Só para completar, estreia alviverde com vitória contra a Minha Lusa. Na noite desse sábado no Canindé estive no estádio. Jogo equilibrado, com as duas equipes criando chances, até que o Igor Torres foi expulso aos 5 minutos do segundo tempo. Expulsão absolutamente infantil e burra. 2 minutos depois, Luigi abriu o placar, garantindo a vitória alviverde.